Fundação República. A esta primeira série de podcasts chamamos Entre Idades. Com ela procuramos cruzar ideias e opiniões de protagonistas que viveram ou influenciaram em momentos diferentes a história da nossa democracia do abril de 1974 até hoje. Venha aí daí connosco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Idades, podcast da Fundação República. Esta temporada tem como objetivo debater o que foi este processo democrático sob vários ângulos da nossa vida coletiva. Fazemos 50 anos da nossa democracia, da nossa Revolução Democrática, e nestes episódios temos vindo a debater com personalidades convidadas, diferentes óticas de como evoluiu a sociedade, a economia, como Portugal evoluiu ao longo destes 50 anos. O tema de hoje é um tema extremamente aliciante e tem a ver com o Estado Social, a construção do Estado Social. Como é que ele evoluiu, qual foi o papel da democracia no Estado Social, qual foi o papel do Estado Social na democracia, e temos como convidados duas pessoas bem conhecidas que dedicaram uma parte da sua vida ao debate e à responsabilidade na gestão de áreas centrais do Estado Social, em particular da área da segurança social. Temos connosco António Bagão Félix, que é economista, que exerceu diversas funções governativas na área da segurança social, do emprego e também das finanças, e que tem sido uma das personalidades mais marcantes no debate sobre as questões sociais e as questões da segurança social neste Portugal da democracia. E para debater com ele, com António Bagão Félix, temos a Cláudia Jaquim. Cláudia Jaquim também é economista, ainda que de uma geração um pouco diferente, com também formação avançada nesta área das políticas sociais, teve também responsabilidades igualmente na área da segurança social e responsabilidades também na área orçamental. E tem também uma carreira técnica, académica e profissional ligada a este tema. São, portanto, dois convidados que estão particularmente bem colocados para nos ajudar a conversar sobre este tema. O passado, o presente e o futuro da proteção social ou do Estado Social em Portugal. António Bagão Félix, comece por si. Que balanço nós podemos fazer das grandes opções que Portugal foi assumindo, foi construindo nesta área da proteção social, e muito em particular da área da segurança social? É certo que o Estado Social é um pouco mais do que isso, mas vamos de certo debater mais as questões da segurança social. Quais foram as opções mais marcantes e de que forma é que elas foram influenciadas pela construção do nosso Estado democrático e pelo facto de estes temas passarem a ser decididos em função da opinião expressa nos processos eleitorais pela maioria dos portugueses? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. O Estado Social, desenvolvido nos 50 anos de democracia, tem aspectos de cariz civilizacional dentro do nosso país. Não é? Nós, até ao 25 de Abril, eu tinha na altura 26 anos, quando foi o 25 de Abril, e portanto já trabalhava e sabia bem que a expressão das funções sociais do Estado era bastante limitada, uma lógica fundamentalmente previdencialista e não universal. E nestes 50 anos, permite-me dizer, de uma maneira, com alguns sobressaltos, mas de uma maneira, se olharmos para a reta do tempo, ela é relativamente linear. Construímos, com imperfeições, é certo, um Estado social, e em particular no domínio da proteção social, bastante adequado às nossas necessidades, ainda que, repito, com limitações.
desde logo consolidando e universalizando um regime de seguro social, previdencial, que passou ao longo destes anos todos a abranger a população total, ativa do país. Por outro lado, com preocupações de regimes que tinham em vista diminuir a desigualdade social e fazer uma redistribuição a favor daqueles que têm mais pobres, mais necessitados. E tudo isto foi feito, na minha ótica, com relativo, com divergências, é certo, com diferenças, com perspectivas interessantes e desafiantes das várias óticas porque se poderia olhar este desidrato, mas foi feito com estabilidade, ou seja, não houve verdadeiramente aquilo que noutras áreas da coisa pública em Portugal tem sido um dos grandes problemas, que é a relativamente constante descontinuidade de políticas. Aqui, com uns avanços, uns recuos, uma lei de bases revogada ou uma lei de bases acertada, ou seja o que for, mas, no essencial, as pessoas, sobretudo as pessoas que tiveram responsabilidades políticas e que se interessam por estas matérias, de uma maneira desinteressada, e, portanto, olhar para a coisa pública na sua essência, permitiram essa estabilidade, que também é um ativo do Estado Social português. Muito bem. Cláudia, a mesma questão. A Cláudia teve responsabilidades numa fase já mais avançada da construção do nosso Estado Social. Que desafios é que encontrou e que desafios é que acha que foram mais bem respondidos e aqueles que ainda estão por responder? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com o professor Bagão Félix e com o meu ex-ministro, Vieira da Silva. Apesar de ter assumido funções mais recentemente, portanto, em 2015 a 2019, como Secretário de Estado da Segurança Social, a minha entrada na área da Segurança Social foi em 2001 e, portanto, foi um percurso que me permitiu ir acompanhando e entrando neste, que é um sistema que me parece que foi evoluindo, como foi referido, com as vicissitudes que teve, mas de uma forma consistente ao longo do tempo, até chegarmos aos dias de hoje com um sistema de segurança social pública que eu pessoalmente defendo verdadeiramente. Nós tivemos, de facto, eu penso que aqui 2 grandes períodos com dois paradigmas muito diferentes, até à Constituição da República em 1976 e depois disso. E de facto, já com previamente à Constituição da República, com uma evolução ao longo desses anos de alguma proteção associada às associações de socorros mútuos, aos seguros sociais obrigatórios, já alguma componente de ação social, assistência social, muito num paradigma de assistência social e supletiva ao Estado, com as Santas Casas da Misericórdia, que são centenárias, com a criação da Casa Pia em 1718, que foi o primeiro marco de intervenção pública na área de assistencialismo social, mas de facto a evolução depois, durante todo o período de 1900, com a Constituição da República Portuguesa também, em 1933, permitiu ir reforçando e ir entrando alguns conceitos muito ainda precários, muito supletivos, com alguma base caritativa, mas penso que também aí houve algum reconhecimento de uma necessidade que só se veio a concretizar efetivamente depois do Estado Novo e a partir da década de 70.
Penso que aí a Constituição da República de 1976 foi um marco, e nesse período já com alguma criação, mesmo que só com a lei de base, a primeira lei de base em 1984, mas já com o reconhecimento de um conceito de reforço de intervenção do Estado, perspectiva de solidariedade social, de redistribuição de rendimentos mínimos, e acho que aí foi a viragem para um caminho que se seguiu depois durante 50 anos, não é? De uma evolução muito grande, que tem vindo a solidificar-se num conceito de lei de bases de segurança social que, na minha perspectiva, mantém toda a integralidade da Constituição da República Portuguesa, que vem prever expressamente que deve haver um sistema de segurança social que protege nas diversas eventualidades, e que é unificado. E eu acho que este é um dos princípios. Enquanto sistema, a segurança social, na minha perspectiva, deve continuar a ser isso mesmo. Um sistema, não sei se fechado é a expressão mais correta, mas deve funcionar enquanto sistema, quer na perspectiva da receita, quer na perspectiva da proteção. Isto estamos a falar do sistema previdencial, que normalmente é o mais referido, mas que, para além do sistema previdencial, temos a solidariedade, temos a proteção familiar, e temos a ação social. Portanto, esta conjugação e complementariedade naquilo que a Lei de Bases da Segurança Social traduz de forma muito clara, que me parece que é muito importante de manter, o que, fazendo já um bocadinho a ponte para o futuro, não significa naturalmente, nem pode significar uma estagnação, ou uma não evolução, ou uma mudança, ao contrário daquilo que possam ser rupturas estruturais que possam pôr em causa este sistema público de segurança social. Esta questão de conviverem no nosso modelo de proteção social uma dimensão, principalmente a previdencial, mas não só, uma dimensão pública, portanto, de responsabilidade do Estado, mas também uma parceria muito intensa e muito original no espaço europeu entre o que é o setor social e o setor público, é uma batalha ganha ou é uma batalha condenada pelo tempo? Não, eu tenho a opinião que é uma batalha relativamente ganha e que carece de ser robustecida no tempo. Portanto, não vejo... quando às vezes se me coloca esse tipo de questões, eu faço um exercício por redução ao absurdo, não é? É se toda essa atividade de instituições de solidariedade social de repente desaparecesse, por magia, a situação do país ficava dramática, não é? Portanto, este é um passo que não tem retorno no mau sentido, tem pelo contrário avanços, ou seja, exprimir mais consistentemente o princípio da subsidiariedade, não é? Que é, parece-me que é bom senso das políticas públicas perceber que se há, sobretudo a ação social, nas suas diversas vertentes, puder ser realizada mais próximo daquele que beneficia, mais próximo não é no sentido geográfico, também é, mas no sentido global da expressão, tanto melhor. Aquela expressão que define o princípio da subsidiariedade, que é nada para nós sem nós, ou melhor, dito ao contrário, nada para nós connosco. E acho que se avançou bastante. É claro que, agora até entrando num pequeno detalhe entre aspas, não é? Sei perfeitamente que a relação de muitas instituições de solidariedade social com o Estado Social é, em primeiro lugar, uma relação orçamental. Não é? E o universo das instituições é tão vasto que há de tudo, há bons exemplos, há
exemplos menos bons, há aspectos a prosseguir, outros a corrigir, mas também isso pode ultrapassar. Eu sei que isto é politicamente muito incorreto dizer, mas o ideal era que as instituições trabalhassem numa base em que o apoio fosse dado diretamente às famílias e não às instituições, como regra, admitindo exceções, não é? Já agora que estava a ouvir a doutora Cláudia e há um aspecto que as pessoas quando falam mal, não é? Não percebem, não sabem, não estudam, que a Segurança Social tem estes e aqueles problemas, pois evidentemente tem todos os problemas, como é óbvio, como nós todos temos, não é? Mas é bom sempre lembrar, há muita gente que, se não fosse a Segurança Social com todas as suas limitações, a taxa de pobreza relativa no nosso país ultrapassava os 40% da população. Por via das pensões, de abonos, subsídios, apoios em espécie e tudo isso, a taxa de pobreza relativa está abaixo dos 20%. Ainda é elevada, é sem dúvida, e isso leva-me, e com isto termino, a um ponto que eu acho muito curioso e que nesse ponto o Estado ainda não evoluiu, na minha opinião, como eu gostaria que tivesse evoluído. Não? Falo contra mim próprio, porque exerci funções, quer de um lado, quer do outro, quer das finanças, quer da Segurança Social, e nunca consegui realizar alguns aspectos, que é, no fundo, vamos lá ver, a Segurança Social é um poderosíssimo instrumento de redistribuição. Até com uma diferença, não se limita à redistribuição vertical, entre os rendimentos mais altos e rendimentos mais baixos, cuja primeira linha é do sistema fiscal, sem dúvida, mas a Segurança Social também o tem, sobretudo as prestações não contributivas, etc. Mas a redistribuição horizontal, ou seja, entre as pessoas que estão doentes e as que não estão, as que estão empregadas e as que estão desempregadas, a redistribuição geracional, geralmente no sistema de repartição das pensões, e até a redistribuição setorial e territorial, em alguns casos. De facto, nesse aspecto é cheia, é a plenitude da redistribuição. E há um relativo apartamento entre as políticas de redistribuição ao nível estritamente fiscal e aquelas que são feitas no domínio da proteção social. Não é? Por exemplo, só a coleta dos filhos e abono de família. Só para dar um exemplo, não podia aqui dar outros. Não é? As finanças sempre tiveram aquele peso que por vezes não permitia este tipo de aproximações. Por exemplo, as deduções fiscais dos idosos que estão a cargo dos descendentes, ou não, ou estão em instituições. São aspectos que podem ainda tornar mais coesa esta função redistributiva que é a essência, nas suas vertentes que eu referi, do sistema de proteção social público. Para além, obviamente, como disse, para além não, incluindo aqui esta dimensão que é única, que é uma restribuição no tempo. Não é? No tempo. Nós temos um sistema que não existe em mais nenhuma outra área, claro, em que alguém que começa a trabalhar, por exemplo, aos 22 anos, vai ter uma ligação também administrativa à coisa pública até ao último dia da sua vida. Portanto, o primeiro salário e a última pensão estão ligados através de um sistema extremamente complexo. E o salário tem a componente do salário diferido no tempo. Exatamente. Cláudia, essa parte da dimensão não contributiva, da dimensão da ação social, aliás, foi, se bem me recorda, o tema da sua tese de mestrado. O que é que falta fazer neste domínio? Quais são os aspectos mais marcantes, quais são os desafios mais importantes que ainda temos nessa área? Eu acho que na área da ação social há um desafio muito grande, difícil, se calhar por isso é que ainda não foi feito, mas que podia fazer alguma diferença, inclusive quando temos o risco de taxa de pobreza e quando calculamos a taxa de pobreza.
é que as transferências sociais têm um impacto muito significativo na diminuição do risco da taxa de pobreza, mas as transferências para as instituições sociais no âmbito da ação social não são contabilizadas. E é exatamente nessa linha, a transferência que é feita para as instituições no âmbito dos acordos de cooperação, estamos a falar de 1.500, 1.000 milhões. Se fossem feitas para as famílias diretamente, aí eram logo incorporadas nessa perspectiva. Bem Ou visto. mesmo que transferidas para as instituições e que esse apoio fosse refletido como sendo um apoio direto à família. A minha tese foi feita em 2015 e, portanto, naquele período troika, pós-troika, e de facto revisitando, que fui tentar fazer, houve uma constatação que eu acho que reflete muito isto, que é, houve de facto naquele momento uma diminuição dos apoios no âmbito das proteções sociais de combate à pobreza e eu penso que tem uma associação direta, um aumento do risco de pobreza, mas que houve um aumento significativo da despesa com a ação social nas transferências para as instituições sociais, que não ficou medido. Não foi possível perceber, ou penso que não é possível perceber, de que forma é que o risco de taxa de pobreza teria evoluído se essas transferências, porque houve um aumento significativo dessas transferências para as instituições sociais no âmbito da ação social, se teriam refletido. E eu acho que este é um grande desafio na área da ação social, que tem inevitavelmente impactos orçamentais, porque isso implicaria um apuramento dos custos das respostas sociais e, naturalmente, em função da capacidade dos utentes ou das famílias, uma necessidade de ser suportado pela diferença pelo Orçamento do Estado, que é muita lógica da rede de cuidados continuados e integrados, em que foi possível esse modelo porque foi criado de raiz. E ao ser criado de raiz, o apoio é direto às famílias e a transferência para as instituições, quer da área da saúde, quer da segurança social, em função das respostas, das tipologias que estão ali em causa na rede de cuidados continuados, é o diferencial daquilo que a família não pode suportar, mas numa perspectiva de transferência direta à família, apesar da transferência ser à instituição, e não é entregue à família para a família pagar a mensalidade à instituição, mas o cálculo é feito desta forma. Esta seria uma mudança muito significativa na área da ação social, que no caso das creches já fica ultrapassada com a universalidade e, portanto, aí todo o custo é suportado pelo Orçamento da Segurança Social, mas para todos os efeitos, essa é uma transferência, a gratuitidade das creches tem este impacto. Há, de facto, uma transferência do Estado diretamente para as famílias, e é para aquela criança, é para a família daquelas crianças. E eu acho que é uma mudança que faria sentido, não seria fácil, mas um caminho a fazer-se, porque aí conseguiríamos ter, se calhar, uma verdadeira dimensão daquilo que é o impacto nos riscos de pobreza das transferências sociais. Isso acresce, estou inteiramente de acordo, um ponto que é o modo como se mede a pobreza, não é? A pobreza está-se a medir, já nem falo na questão da mediana dos rendimentos, ela própria ser função das crises ou não crises que alteram os resultados, não é? Mas a medição da pobreza, estatisticamente, faz-se sobretudo do lado dos rendimentos, das receitas, dos rendimentos das pessoas, das famílias. E nunca se faz do lado da diminuição da despesa. E há situações, particularmente ao nível das transferências sociais e ao nível de apoios, como disse, com as instituições de solidariedade social ou outras, não é? Em que há ou por exemplo no subsídio de educação especial, que é diretamente às famílias, só para dar um exemplo mais concreto, em que não é que haja mais rendimento, mas há a necessidade de fazer menos despesa, não é?
Isso também sobreestima às vezes um bocadinho a taxa de pobreza. O nível de pobreza, sim, exatamente. Há alguns países que têm essa lógica, curiosamente, países com um Estado Social mais frágil, que têm a lógica de ir mais pelo lado da despesa, do cabaz de despesas, mas na Europa o modelo que é cada vez mais frágil é o modelo da variação dos rendimentos. É mais frágil porque, por exemplo, a variação das despesas com a habitação, que tem sido brutal, não está a ser devidamente integrada no cálculo da pobreza. Mas será que os portugueses, o cidadão em geral, tem esta noção desta diferença que existe entre uma dimensão contributiva, uma dimensão previdencial e uma dimensão solidária? É que há porventura aqui um trabalho de pedagogia a fazer que nem sempre as pessoas sabem muito bem o que é que estão a pagar com os seus descontos e o que é que estão a... Essa é uma boa questão. Aliás, ela até pode ser aumentada. As pessoas, muita gente ainda pensa que está com a taxa social única a financiar a sua proteção na saúde. Até isso então vem das velhas caixas de previdência e tudo isso. Não? Ainda assim vou ao médico da Caixa. Vão ao médico da Caixa, exatamente. Mas a sua pergunta faz-me realçar aquilo que há bocado não disse, mas que é um passo significativo na consistência e na congruência do sistema público de proteção social, que é a separação de fontes de financiamento do seguro social e das atividades e dos benefícios fora do seguro social. Eu até me permitia contar uma pequena história, não é? Eu fui secretário de Estado da Segurança Social a primeira vez em 1980, no governo do Dr. Sá Carneiro. Era um jovem na altura, foi há 40 e tal anos. E o orçamento, na altura, ainda me lembro, era 90 milhões de contos. Era o orçamento da Segurança Social. Foi na altura em que, do governo anterior, do governo de Lourdes Pintacigo, foram criadas as primeiras prestações não contributivas, e também já havia, enfim, era uma pequena evolução, que depois foi reforçada nos anos seguintes, e eu recordo-me das lutas que tive com o secretário de Estado do Orçamento na altura, que era o Dr. Alípio Dias, ele não se importará que eu refira, não é? Que quando a certa altura disse, não, isto tem que ser, não pode ser pago pelas contribuições para a Previdência Social, como se chamava na altura, não é? Isto deve ser função dos impostos gerais da nação, financiar isto, aquilo e aquilo outro, não é? Bem, foi uma luta que demorou 3 anos, mas lembro que finalmente em 1983 a nossa Secretaria de Estado, neste caso, conseguiu inscrever 1 milhão de contos, uma primeira ajuda, não é? E na altura eu disse, bem, isto é um ponto importante, porque é o ponto a partir do qual o Estado, através do Ministério das Finanças, aceita que há funções do Estado Social e da proteção social que passam a ser financiadas não pelos encargos de trabalhadores e empregadores, mas através dos impostos gerais do país. Não é? E agora, entretanto, evoluiu-se bastante e completamente, quase, não é? Portanto, neste momento, nesse sentido, quer no regime de proteção familiar, ou não sei como é que se chama, não é? E quer nos regimes extremamente não contributivos de solidariedade, isso está muito claro, não é? Penso eu. Pode haver uma ou outra melhoria, mas isto a propósito das pessoas não terem consciência disso, porque não têm. As pessoas não têm. Mesmo, deixe-me só, esta parte um bocadinho rasteiro, não é? Mesmo comentadores que vão às televisões comentar estes assuntos não têm consciência disso, quanto mais o povo. É certo também que ao contrário, a nossa história está cheia de exemplos em que os fundos da Segurança Social suportaram outras despesas que não aquelas que... Sim, claro, pois, exatamente. Portanto, foi de facto uma mudança, e que foi, como disse o Dr. Bagão Félix, foi uma mudança que foi feita sem grandes sobressaltos. Portanto, foi relativamente sequencial, sem... Cláudia, ainda há alguma coisa a fazer?
acha que atingimos uma estabilidade no que toca à chamada adequação seletiva das fontes de financiamento? Está bem feita a repartição entre o que é contributivo e o que é a função do Estado no nosso modelo? Eu acho que sim, naquilo que é a separação entre o sistema previdencial e os outros subsistemas. E essa fronteira, para além de estar clara, parece-me importante mantê-la. E de facto não sabia esse início da história, mas acho que foi um momento marcante. Mas foi marcante. Desculpa, é a primeira pedra, como se fosse a primeira pedra. E é mesmo preciso começar por algum lado para depois, ao longo do tempo, solidificarem estes conceitos. Portanto, nessa perspectiva, penso que sim, ao nível das fontes de financiamento, daquilo que é a separação clara entre o que deve ser financiado por Orçamento de Estado e por contribuições. Outra coisa é a diversificação das fontes de financiamento no sistema previdencial e toda a discussão que me parece inevitável, mas que acho que deve ser sempre com muita prudência e reflexão, de diversificação das fontes de financiamento naquilo que é a base salarial, da massa salarial, com todas as evoluções que também o nosso mundo empresarial tem tomado, e esse acho que é aqui um aspecto muito importante. Isso levanta-nos a questão que agora que é muito atual e que dá origem a algumas brincadeiras, mas também a um debate sério, será que quando nós temos na nossa, principalmente na indústria, mas cada vez mais em todos os setores da atividade, uma presença muito forte da robótica, dos robôs, será que os robôs deviam descontar para a Segurança Social? Isso, por sua vez, levanta a questão do valor acrescentado líquido, não é? Que, do ponto de vista teórico, é aliciante. Do ponto de vista prático, levanta dificuldades. Também levanta a dificuldade, tem um argumento semelhante, embora de lado contrário, relativamente à economia. Se a taxa social única, em parte, castiga a contratação, não é? Porque é um imposto sobre o emprego. Se o empresário puder optar entre empregar mais uma pessoa ou empregar um robô ou uma máquina, sobre a máquina ou o robô não paga 23,75%, também o contrário é verdade, que se vai acentuar muito a questão do valor acrescentado líquido, provavelmente está-se a castigar, isto é, discriminar negativamente, não é? As empresas de alta tecnologia que têm, que são essenciais para o desenvolvimento do país. Por outro lado, essa fonte, que repito, teoricamente é aliciante, tem o inconveniente de nós não podermos armarmos em cavaleiros andantes, quer dizer, ou seja, ou é feita a um nível europeu generalizado, ou então um país tem dificuldades que nem é preciso aqui enumerá-las, não é? Em todo caso, eu, repito, sou favorável à diversificação das fontes de financiamento, e até evoluiu muito, por exemplo, no tempo em que esteve no governo, e a Cláudia também, mais alguns passos, tudo somado já tem alguma importância, mas manter, não direi integralmente, mas de uma maneira substantiva, a relação comutativa, ou sinalagmática, entre o desconto que eu faço e o benefício através de uma pensão que recebo mais tarde, é para um país de fraca cultura previdencial e de alguma aspiração à evasão contributiva, que sempre existe, é cautelar, quer dizer, é preventivo. É bom que não se destrua essa ideia de que eu estou a descontar com base no meu esforço, no meu salário, etc. Porque se essa ideia se desvanece, isso não penso que seja a melhor solução para o futuro. Ou seja, podemos definir o quanto, mas manter esta base comutativa de financiamento do sistema previdencial, com maior ou menor magnitude, continuo a pensar que continua a ser importante.
Concordo. tema. Concordo. Totalmente. Acho que a massa salarial deve continuar sempre a ser a base das contribuições. Um tema que vai surgindo nas notícias é, por exemplo, e vemos várias vezes, o facto de termos X% das contribuições são pagas por imigrantes. E isso muitas vezes apontado como algo que me parece que numa perspectiva negativa. O meu ponto é, de facto, nós temos um sistema assente numa contribuição com base num trabalho e numa proteção social que tem prestações imediatas e que eu acho que muitas vezes se esquece. Quando pensamos, temos aqui de facto uma grande imigração, temos uma percentagem muito elevada de contribuições dos imigrantes, poderão vir a refletir-se em função da integração, de continuar em Portugal, de terem os 15 anos que dá direito a uma pensão mínima como prazo de garantia, mas efetivamente esta proteção social é essencial, porque estamos a falar de proteção social imediata, estamos a falar de subsídio de doença, subsídio de desemprego, e portanto, parentalidade e portanto, muitas vezes eu tenho dificuldade em perceber o porquê disto ser um tema ou uma questão, porque de facto para estes trabalhadores é algo essencial. Uma alternativa que não parece que seja possível, a irrenunciabilidade à proteção social é algo que está na lei de bases e que não é possível um contrato de trabalho prever e, portanto, isso é muito claro na lei de bases, mas só se for numa perspectiva de diminuir os custos de trabalho se o empregador tiver um imigrante contratado, ainda ao limite da situação. Portanto, acho que há aqui também este tema que vem surgindo recorrentemente e que acho que é muito importante desmistificar. Todos os trabalhadores em Portugal precisam de ter proteção social. E a proteção social pode ser já amanhã. E acho que esta é uma questão que ainda não se conseguiu, se calhar, comunicar bem, ou não sei. Eu acho que as pessoas têm consciência disso, não é? Depois há um debate na discussão política que é mais pela questão da imigração, mas de facto é isso que diz. Não é? Os excedentes do sistema previdencial nos últimos anos, e creio que este ano ainda vai ser mais, ou no ano passado foi 6 mil milhões de euros, já à volta disso, e andou pelos 4 mil milhões, em parte significativa deve-se às contribuições dos empregadores e dos trabalhadores que emigraram para Portugal, não é? Isso estão no início de carreira. Como? Estão no início da carreira. Estão a ganhar direitos. Estão no início da carreira, têm, como disse, só apenas o que é que tem? Os benefícios, as prestações imediatas, subsídio de desemprego, subsídio de doença e a parentalidade, não é? Estão longe ainda de ter, enfim, salvo situações graves de invalidez ou isso, ou de incapacidade, mas estes valores que se estão a verificar nestes anos põem, aliás, em causa o ponto do futuro déficit estrutural do sistema previdencial. E, portanto, é um bom argumento para aqueles que estão obcecados em datar a certidão de óbito da Segurança Social. Não é? Até nesse aspecto dá tempo para que a discussão seja serena e seja justa, que às vezes não tem sido. E até uma perspectiva na proteção destes trabalhadores de uma continuidade do trabalho que é muito silencioso, claro, dos acordos bilaterais de segurança social. Exatamente. Porque quando pensamos... Mas tem a ver com a dignidade e a centralidade da pessoa, seja ela com quem for. Isso aí é um ponto. Bastava esse para qualquer discussão parar aí. Bem, eu gostaria só para terminar, já estamos a ultrapassar o nosso tempo,
há uma questão que foi aqui levantada e que é uma questão que me parece muito relevante, que tem a ver com o facto de nós termos vindo a aperfeiçoar, alguns poderão pensar a prejudicar o nosso modelo, mas sem rupturas excessivas. Ou seja, parece haver um certo consenso social sobre os equilíbrios que nós construímos. Acham que isso é um ativo que nós teremos condições de defender? Eu quero que sim. O mundo está num ambiente que já não é de incerteza, é de imprevisibilidade, que é o grau superlativo da incerteza, não é? E, portanto, quando eu digo eu quero que sim, que seja assim, é mais como um desejo, porque tudo que seja prever, estou-me a referir mais ao mundo em geral, mas depois tem reflexos também em Portugal, tudo que seja prever para além de algum tempo é um exercício interessante, mas arriscado, não é? Eu acho que... mas continuo a pensar que sim, quer dizer, que há condições para... Só faria sobre isso 2 notas, não é? Uma em que acho que o Estado Social tinha vantagens em consolidar-se mais, por vezes tem uma visão muito organicista, não é? Por exemplo, não falámos, obviamente, aqui da questão da saúde e tudo isso, mas o Estado continua a ter uma lógica muito taylorizada, muito orgânica, e às vezes aquilo que se dá às pessoas e que as pessoas necessitam não se compadece com zonas de ninguém ou zonas de sobreposição de atividades. Por exemplo, o caso dos cuidados continuados, não é? É até um exemplo interessante, como há pouco referiu, não é? Mas há outras zonas onde se desperdiçam recursos, energias, vontades, e esse aspecto é um ponto a melhorar. O outro, que de algum modo indiretamente tem a ver com a sua pergunta, é a de que a prevalência e a necessidade de continuar a apostar num Estado Social adulto, maduro, consistente, não é incompatível, bem pelo contrário, com haver uma atitude política e pública de incentivar a poupança das pessoas. A questão da relação entre a primeira pensão e o último salário vai diminuindo, não é? E isso não deve levar as pessoas a pensar que o sistema está errado. O que talvez esteja errado é as pessoas não encontrarem formas de gestão de poupança, das suas poupanças, que lhes permitam salvaguardar alguns riscos ou atenuar alguns riscos no futuro, não é? E nesse aspecto a poupança tem sido uma variável macroeconómica completamente enjeitada. Não é em Portugal, é na Europa toda, não é? Os tratados europeus não falam da poupança. Falam de déficits, de dívidas, de PIBs e dessas coisas, consumo, mas de poupança ninguém fala, não é? E, por exemplo, em Portugal a política fiscal sobre a poupança é gravosa, não é? Desde logo porque não distingue o grande aforrador do pequeno e médio aforrador, o especulador da pessoa que tem um pé de meia, etc. É tudo igual. A taxa liberatória é igual para todos, não é? Nas mais-valias e nas poupanças, etc. Nem distingue os produtos, ou distingue muito mal, só com um determinado partido de 8 anos. E por outro lado, eu dou este exemplo e termino, não é? A taxa liberatória sobre poupança de posse a prazo, obrigações, era há 20 anos de 20%. Atualmente é de 28%. Isto significa que aumentou 8 pontos percentuais, ou em percentualmente 40% de aumento da tributação. Passam governos, uns mais à direita, outros mais à esquerda, e ninguém fala da tributação sobre a poupança. Gastam-se palavras e palavras para falar sobre o IVA touradas e coisas semelhantes que podem ser importantes do ponto de vista do nicho, mas ninguém, quer dizer, só se fala, por exemplo, a questão do IRS. Muito bem, certo.
Então, e a questão do IRS sobre as poupanças, as pequenas poupanças? Em Espanha, por exemplo, a taxa é 19%. Na Bélgica, os juros das pequenas e médias poupanças até 950 euros por ano estão isentos de IRS. Esse é um ponto que disse-o lateralmente, mas para reforçar, não para menorizar ou desvalorizar ou seccionar o Estado Social português, mas para o valorizar, através da conjugação das diferentes maneiras culturais e sociológicas de ver este assunto. O que é que podemos fazer mais para reforçar esta? Já houve várias iniciativas legislativas, mas elas não ganham depois atração suficiente, como se diz hoje. Em termos de futuro do sistema, por vezes sinto que sou um bocadinho conservadora, mas eu acho mesmo que o sistema público de segurança social que nós temos é um sistema que devemos defender, mais uma vez, não significando que não tenhamos a capacidade, porque temos que o ter, de ir analisando, avaliando e introduzindo alterações que assegurem a sustentabilidade a prazo da segurança social. E nesse contexto, acho que ainda precisamos de perceber, por um lado, que fomos atingindo maturidade no sistema de segurança social, mas que penso que ainda não está completamente maduro, no sentido em que, por exemplo, uma das questões que por vezes vai falando é pensão de sobrevivência. Devemos ou não manter uma pensão de sobrevivência? Eu penso que ainda não temos um sistema suficientemente maduro numa perspectiva de solidariedade intergeracional para equacionar uma mudança radical numa pensão de sobrevivência, quando ainda temos, principalmente mulheres, mas quando ainda temos uma dependência muito grande na velhice da pensão de sobrevivência para os rendimentos essenciais. E, portanto, este é um dos aspectos que, a prazo, me fará sentido ser equacionado, mas que me parece que ainda é cedo, porque ainda temos numa obrigação de proteção intergeracional um contexto que devemos salvaguardar. A questão das carreiras longas, que foram introduzidas, criadas há alguns anos, de facto tínhamos a consciência de que havia uma geração, e uma geração de carreiras longas. Muito longas. Muito longas, as muito longas. E ainda existirão, provavelmente, com o passar dos anos, deixa de ser algo relevante porque deixamos de ter carreiras tão longas. Mas acho que temos que ter a capacidade de ir avaliando e não descontinuar determinada proteção e estarmos atentos àquilo que devem ser as novas proteções, sempre numa perspectiva de capacidade de manter este nosso estado social. Acho que há também, ao nível das prestações sociais, alguma reflexão que deve ser feita. Por exemplo, na área da deficiência, tínhamos já prestações muito antigas, criadas em diversos momentos do tempo, que cada uma teve a sua justificação, a sua fundamentação para ser criada naquela altura, mas, de facto, naquela área tínhamos várias prestações que protegiam de forma diferente, e a criação da prestação social para a inclusão penso que veio corrigir um pouco essas prestações que foram sendo criadas em momentos da história que fizeram sentido na altura e que importa uniformizar. Outra coisa é a ideia de uma prestação única, com a qual eu tenho muitas dificuldades em acompanhar, porque a Lei de Bases da Segurança Social, a Constituição da República, prevê a proteção de eventualidades e mesmo as prestações sociais de combate à pobreza, ao protegerem idosos, crianças, famílias, o agregado familiar não é o mesmo, os rendimentos não são os mesmos, e eu tenho alguma dificuldade em achar
que possa ser possível, pelo menos de um momento para o outro, pensar numa única prestação que proteja de igual forma, substituindo aquelas que são as prestações que existem agora e que são criadas ou foram criadas pensando objetivamente nos rendimentos a considerar, no conceito de agregado familiar, isto falando dos temas que mais recentemente ou atualmente vão sendo colocados em cima da mesa, assim como não falámos ainda o risco de introduzir a questão da Caixa Geral de Aposentações. Essa terá que ficar para outro debate, dada a sua dimensão. Nesta não falámos, matéria. se bem que fomos falando. Fomos falando, sim. De como é que evoluiu o sistema. Eu tenho muita pena, mas vou ter que terminar aqui a nossa conversa. Este é um tema muito rico, muito intenso, por vezes difícil, talvez por isso seja ocasionalmente utilizado de forma um pouco demagógica, que é bom que não aconteça, é bom que estes temas são demasiado importantes para poderem ser utilizados como arma de arremesso no debate cotidiano. E foi isso que nós aqui tivemos. Eu agradeço imenso. O meu nome é Vieira da Silva. Tivemos connosco hoje António Bagonfeles e Cláudia Joaquim, e espero que tenham gostado deste episódio do Entre Idades. A Fundação Res Pública é uma instituição dedicada ao pensamento político e às políticas públicas. À luz dos seus estatutos, inspira-se nos valores e princípios da liberdade, da igualdade, da justiça, da fraternidade, da dignidade e dos direitos humanos.